Confira agora o resumo da novela O que a Vida Me Roubou. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade de sua novela. Angélica, muito feliz com o convite de ser madrinha do filho de Monserrat, diz a Alessandra e Monserrat que adoraria ser madrinha do bebê e que acha muito romântico que eles voltem a se casar após tudo o que aconteceu. José Luiz questiona Monserrat se é isso que ela deseja, em tê-lo por perto. Ela responde que sim, mas deixa bem claro que ama Alessandro e que está com ele até a morte, deixando assim finalizado a história que ela e José Luiz tiveram um dia, para a tristeza do galã. Demétrio diz a Josefina que sabe que é um homem imprestável, então a deixará livre, pois merece um homem que a ame de verdade e não um homem como ele. Josefina chora, pois sabe que o ama de verdade, apesar de todas as covardias que o irmão de Monserrat já aprontou com ela. José Luiz diz a Alessandro que não suporta vê-lo por perto de Monserrat. Alessandro, feliz, diz ao padre Anselmo que sua mãe tinha razão ao dizer que Monserrat o ama e por isso decidiu por ela ficar ao seu lado. O padre questiona se ele ainda tinha dúvidas. Alessandro responde que não, ainda que custe a aceitar que José Luiz ocupe um lugar importante no coração de Monserrat. O padre diz que José apenas foi a primeira ilusão de Monserrat. Maria tenta convencer José Luiz a aliar-se para ela separar Alessandro e Monserrat, e ele desconfia da atitude da vilã. Como ele não quer, ela diz que Alessandro se aliou a Graziella para tirá-lo do caminho. Maria lhe mostra as terras de propriedade de Alessandro e lhe diz que se há gente armada por lá, é porque deve há algo ilícito. José Luiz diz que suas suspeitas estiverem certas, Alessandro não só poderá ir para a cadeia, como perde tudo. Ele diz que se Maria deseja isso, e ela responde que prefere ver Alessandro na cadeia do que brincando de família perfeita com Monserrat. José Luiz se surpreende quando Maria revela que preferia ver Alessandro preso do que estar ao lado de Monserrat. Josefina se surpreende ao ver Tomás chegar. Furioso, Tomás exige a Adolfo que se afaste de sua irmã e diz a Josefina que ela vai de mal a pior, pois depois de se casar com o inútil que a abandonou, agora se consola com Adolfo, que é pior que o primeiro. Ele diz que ficará uns dias com ela para colocar em ordem a sua vida. Monserrat diz a José Luiz que sua esposa ficou muito mal e lhe pediu que a acompanhasse até que se chegasse. José Luiz diz a Monserrat que já não a ama, e Monserrat responde que sempre terá um carinho especial por ele, mas o único homem que pode amar agora é o Alessandro. José diz a Monserrat que diga a seu esposo que ele e Angélica aceitam o pedido para que sejam padrinhos de Laurinho. O padre Anselmo tenta convencer José Luiz a não aceitar ser padrinho do filho de Alessandro e Monserrat. José responde que não pode negar o pedido, pois o fizeram pessoalmente e Monserrat sempre será muito importante em sua vida. O padre diz que Monserrat ama Alessandro e esse amor é sagrado. José Luiz diz que Monserrat o amava e Alessandro a atirou dele. Pedro diz a Joaquim que se lembre que é seu único sócio e assim não pode permitir que Alessandro descubra o que estão se amando em suas terras. Nádia diz a Monserrat que sua vida ao lado de Pedro é um inferno e ele acaba de propor algo que lhe deu muita vergonha. Monserrat aconselha a amiga que deixe e Nádia responde que ele poderia matá-la se o fizesse. Pedro, cínico, propõe a Vitor ser amante de sua esposa. Tomás diz a Josefina que ela deve ir viver com ele na capital e se não aceitar, o tirará tudo. Josefina questiona se ele seria capaz disso e ele responde que sim, e de muito mais. Nádia, furiosa, diz a Pedro que prefere estar morta do que ter um filho de Vitor. Bom, a gente sabe que ela é louquinha pelo Vitor, só que o que ela não quer é ter um filho fora do casamento. Ela revela aos gritos que adoraria revelar ao mundo que o marido é homossexual. Fala ela sem saber os reais motivos de Pedro, de não tocá-la. Pedro, furioso, ameaça agredi-la e vai revoltado para cima de Nádia. Só que neste momento chega Renato e pede que a solte imediatamente, salvando então Nádia.
José Luiz chega e se surpreende ao ver Renato ameaçando Pedro com uma arma e pede para que o amigo não cometa nenhuma besteira. Renato diz que Pedro estava a ponto de agredir sua esposa Nádia e que ele não suportaria ver uma mulher apanhar bem em sua frente. Pedro responde que eles só estavam conversando e que seria incapaz de agredi-la. Nádia concorda com Pedro, temendo que o pior aconteça ali mesmo. Um homem encontra Maria e tenta violentá-la. Ezequiel se dá conta e ordena a Adolfo que o mate. Ele responde que não. Ezequiel mata o homem e adverte a Adolfo que se ele voltar a desobedecê-lo, ele que será morto. Renato diz a Nádia que não entende por que ela defendeu Pedro se ele estava a ponto de agredi-la. Nádia responde que está confusa e também temia que as coisas piorassem, já que ela conhece muito bem seu esposo como ninguém. Pedro diz a Ezequiel que José Luiz se apresentou em sua casa para lhe fazer perguntas sobre as terras de Alessandro e o que nelas cultivam. Ezequiel manda de imediato que queimem todo o cultivo para apagar toda evidência. Pedro ordena que ele não faça, pois na marinha todos sabem que essas terras pertencem a Alessandro e é ele que irá pagar pelo que é cultivado no local. Adolfo diz a Pedro que não quer trabalhar com ele. Pedro responde que já está mais que metido em suas coisas e que não sairá mais dos negócios. O capitão Robledo diz a José Luiz que já mandou um fiscal às terras de Alessandro. Pedro diz a José Luiz que nas terras de Alessandro existem cultivos ilícitos e isso o fará ser detido imediatamente. José Luiz diz a Alessandro que a marinha já descobriu que estão cultivando drogas em suas terras e que há uma ordem para detê-lo. Alessandro diz que não acredita que ele tenha sido capaz de inventar algo assim para impedir seu casamento com Montserrat. José Luiz responde que não é invenção, mas uma realidade. Alessandro jura inocência e diz que Joaquim agiu por suas costas. José Luiz responde que se é assim, não deve se preocupar. Pedro diz a Joaquim que a marinha descobriu os cultivos e irão deter Alessandro. Montserrat pergunta a José Luiz o que acontece. Ele diz que deveria perguntar para Alessandro. Para a tristeza de José Luiz, começa o casamento civil de Montserrat e Alessandro, bem como o batizado do pequeno Laurinho. Maria, chorando, suplica a Adolfo que a ajude a sair da cadeia. Ele responde que não pode fazer nada, porque seu cunhado seria capaz de matá-lo. Maria pede que diga a Alessandro onde ela está. Adolfo responde que não pode falar. Além disso, ele diz que Alessandro acaba de se casar com Montserrat. José Luiz diz a Alessandro que chegou o momento de detê-lo. Alessandro pede que ele conceda 10 minutos para falar com Montserrat sozinho. Montserrat se surpreende quando Alessandro diz que ela vai escutar muitas coisas, mas que essas coisas não são verdades. Ele pede que ela jamais duvide de seu amor. Surpresa, ela pergunta o que está acontecendo. Ele responde que José Luiz o levará preso. Montserrat diz a José Luiz que é muito baixa e viu sua maneira de vingar-se e os bofeteia. O capitão Robledo diz a Amélia e a Angélica que descobriram que nas terras de Alessandro se cultivam drogas e que seu sócio, Joaquim, está detido. Carlota diz a Ezequiel que Alessandro é inocente. Joaquim diz a Renato que Alessandro e ele estavam de acordo em tudo, inclusive planejam assassinar José Luiz. Pedro diz a Ezequiel que tem que se assegurar de que Joaquim não os denuncie. Victor diz a Montserrat que o advogado Cervera conseguiu que Alessandro espere julgamento fora da prisão. Alessandro jura a Montserrat que Joaquim enganou e que ele é inocente. Ela diz que acredita nele. Renato diz a José Luiz que Joaquim e Alessandro tinham planejado matá-lo para que os atrapalhassem em seus negócios ilícitos. Demétrio se surpreende ao ver Josefina com suas malas. Chorando, ela diz que seu irmão lhe tirou
muitíssimo obrigada por assistir nossos vídeos. Se tiver alguma curiosidade ou quer ver alguma coisa nova aqui no canal, deixe seu comentário logo abaixo.